Você sabe quais são os riscos de um investimento? E aí, galera, tá começando mais Economy, que é a tradução da economia, e hoje o nosso papo é sobre risco nos investimentos. Por quê? Porque quando você vai investir, todo mundo fala: ah, esse investimento é arriscado, esse investimento não é arriscado, enfim. Mas você sabe o que é risco? Risco em investimento é o fato de você poder perder grana, ou por algum momento não ter liquidez, ou por algum momento ter uma falha técnica na corretora e você não conseguir negociar aquele ativo. E hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de risco, para você entender quais riscos você está propenso a correr, quais riscos você não está disposto a correr. Se você vai investir, estava querendo saber justamente sobre risco, o que você faz? Você já dá um joinha, já ajuda a gente, já se inscreve no nosso Instagram, tem um monte de dica lá, e compartilha esse vídeo com seus amigos para que o conhecimento chegue aí a mais gente. Mas bora lá, o primeiro risco que eu separei aqui é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É justamente a oscilação do mercado, ou seja, hoje o preço do investimento, do ativo que você comprou tá de um jeito, amanhã tá de outro, e pode ser que ele caia, pode ser que você precise da grana no momento que ele esteja em baixa. Isso significa que você vai ter que assumir aí uma perda no valor desse ativo, desse investimento. Isso acontece muito, muito a cada segundo nas ações, mas também pode acontecer, por exemplo, no Tesouro Direto. Se você compra um título pré-fixado, a maneira como eles precificam esse título faz com que, dependendo do momento do mercado, se o juro estiver muito alto, estiver subindo, e você comprou um investimento lá, o título público com o juro lá baixinho, quando o juro do mercado sobe e o juro do seu título é muito baixinho, isso faz com que o preço do seu título caia, ele passa a ser ali, pelo mecanismo de marcação do preço dos títulos públicos, o preço fica ali, pequenininho. E como você minimiza esse risco? Diversificando. Por quê? Porque o grande problema, da oscilação do mercado não é o preço subir ou descer, é você precisar do ativo quando o preço estiver lá embaixo. Então, se você tiver mais de um investimento na sua carteira, precisou da grana ou surgiu uma oportunidade super boa de comprar alguma coisa, você vai usar a grana para isso, o que você vai fazer? Você vai sacar da onde o preço estiver alto, Então, você não pode apostar todas as suas fichas em um ativo só. Tem um pouco ali da sua carteira diversificada para você conseguir escolher o momento certo de sacar cada coisa. Segundo risco que eu separei aqui, risco de crédito, ou seja, de calote. Calote, você não vai receber o seu dinheiro que você investiu. Quando que isso acontece? Muito em renda fixa. Você comprou um CDB. O que é um CDB? É o empréstimo que você, consumidor, está fazendo para o banco, para ele, por sua vez, emprestar para outros consumidores. Então, qual que é o risco? O banco não ter grana para te pagar de volta. Ou no Tesouro Direto, qual que é o risco, de crédito? É o governo não te pagar de volta, que é um risco que o pessoal costuma falar que é bem pequenininho. Ou quando você vai por uma letra de câmbio, que é a mesma coisa, é um empréstimo de você, consumidor, para uma financeira. Qual que é o risco? A financeira não pagar o seu dinheirinho ali lá no vencimento. O que você faz para minimizar esse risco? Escolhe boas instituições ou escolhe investimentos que estejam cobertos ali pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é escolher boas instituições? Quando você compra um título, sempre tem uma classificação de risco, Pode ser A, pode ser B, pode ser C, C-. E aí você vai escolher instituições que tenham uma classificação ali um pouquinho melhor no título dela. Qual que é a desvantagem? Instituições mais sólidas, lá Itaú, Bradesco, os bancões, vão pagar pouco nesse CDB, vão pagar muito pouquinho. O que o pessoal costuma fazer, o que eu faço também, é escolher instituições que têm um pouquinho de risco ali, os bancos médios, mas ao mesmo tempo o CDB está coberto pela FGC, no valor de até R$1 milhão por CPF, ou seja, você tem R$1 milhão investido ali em diferentes CDBs. Se essas instituições quebrarem, o seu R$1 milhão vai estar coberto. O FGC vai te devolver essa grana. Então você tem essas duas opções se você for investir em renda fixa e tiver risco de crédito. Terceiro risco, o risco de liquidez, de você precisar da grana, o preço tá bom, você tem um ativo ali, o dinheiro guardado, mas você não consegue vender o troço. Não tem gente para comprar o seu ativo, tá
ali parado, encalhado. Qual que é o risco? Como é que você faz para minimizar esse risco? Você tem sim como você pesquisar o histórico de negociação desse ativo, das ações ou de um fundo imobiliário. O risco de liquidez afeta muito fundo imobiliário, porque não é um ativo ainda que está muito popular, né? Tem muito fundo imobiliário que ainda tem pouca negociação. Então o que você faz? Você olha esse histórico. Se tiver muita pouca negociação, sei lá, tipo 2 negócios por dia, 5 negócios por dia, cara, você pode ter um risco aí de liquidez. Ou pior ainda, nem é negociado todo dia, fica atento. Como é que você minimiza esse risco? Olhando um pouco esse histórico, escolhendo aí fundos, né, e ações que tem uma liquidez boa. Ou se você falar, putz, não, eu quero investir nesse ativo que eu acho que ele é muito bom, mas ele tem baixa liquidez, diversifica. Se você precisar da grana, você vai conseguir sacar de outros lugares. Quarto risco, risco operacional da corretora sair do ar. Isso, putz, consumidor vive, investidor vive reclamando aí, o meu home broker tá fora do ar, não pegou minha negociação, não sei o quê. Em alguns casos, as corretoras são obrigadas até a, pagar esse consumidor, se ele comprovar que teve uma perda financeira aí por conta de problemas técnicos da plataforma. Mas esse tipo de risco não tem muito como fugir. O que você pode fazer é ter mais de uma corretora. Se ela estiver fora do ar, vai para outra e faz seus negócios ali na outra. Isso funciona muito bem para quem é day trade, né? Quem é broker, que o cara precisa ali ter decisões rápidas e tá negociando ação, tá negociando opção a todo momento. Se a corretora sai do ar, é um puta prejuízo para ele. O que ele pode fazer então? Ter mais de uma corretora. Caiu, vai para outra. Tipo, você tem que ter, obviamente, estar com o dinheiro nas duas e faz seus negócios ali na outra naquele dia. O quinto risco é o risco regulatório, de mudar a regra do jogo mesmo. Quando isso acontece? Quando o governo resolve mudar a lei. Aconteceu, por exemplo, no resgate lá da poupança, né, lá atrás, do Collor, quando bloquearam a poupança, por exemplo, ou quando mudaram a regra da remuneração da poupança, que passou a ser de 0,5% mais TR se a Selic está acima de 8%, mas se tiver abaixo de 8%, o que acontece? A poupança rende 70% da Selic. Essa regrinha mudou já faz um tempo. Ou quando muda a regra de resgate do Tesouro Direto, quando muda qualquer tipo de regra ali que envolva o seu investimento. Isso também não tem muito como controlar. E tirando esse caso aí do bloqueio da poupança lá nos anos 90, geralmente as regras do governo vêm para ajudar mais, né, o investimento, tornar ele mais popular, tornar ele mais líquido, tornar ele mais acessível. Então não tem muito como você fugir. Esse foi o vídeo sobre riscos. Obviamente tem mais risco envolvido aí no mercado, esses são os principais. Quando a galera fala, vê se o investimento é arriscado ou não, geralmente ele tá falando dos 2 primeiros. Risco de crédito da instituição te pagar quando é renda fixa, né, quando você tá falando de um título público, de um CDB, de uma LCI, e risco de oscilação de mercado, ou seja, do preço ficar subindo e descendo toda hora e você ficar doido ali, sacar num mau momento. Então esses são os riscos. Você está preparado para eles? Quais riscos você aceita correr? Quais riscos você não aceita correr? Comenta aqui no vídeo, deixa o seu like, já segue a gente no Instagram, já compartilha esse vídeo com o seu amigo que investe, que está pensando em investir. Compartilha conhecimento, porque aqui no Economic é conhecimento é sempre uma saída.